Tudo sobre acentuação gráfica. Primeira exposição: esquema e acentuação das proparoxítonas. O acento agudo, o circunflexo e o til são chamados de sinais diacríticos que, sobrepostos às vogais, indicam se a modulação é aberta ou fechada, bem como a correta pronúncia da sílaba tônica. Dessa forma, veja como mapeamos o conjunto das regras de acentuação gráfica neste belo quadro negro. Proparoxítonas. A sílaba tônica é a antepenúltima. Paroxítonas. A sílaba tônica é a penúltima. E oxítonas. A sílaba tônica é a última. Observe como as palavras proparoxítonas, oxítonas e paroxítonas levam os acentos nas antepenúltimas sílabas. Assim, são todas proparoxítonas. A regra diz que todas as palavras proparoxítonas são acentuadas graficamente. Sábado e música. Observe. Da toca, o animal pensa. Como faço todos os sábados à noite, dentro em pouco vou escutar minhas músicas preferidas. Portanto, sábados e músicas. Límpido e pêssego. Fora da toca e faminto, o outro decide. Vou aproveitar o céu límpido de nuvens para caçar alguns pêssegos. Visão do conjunto: sábado, música, límpido, pêssego. Com estes 4 exemplos, você terá sempre um referencial para comparar ou cotejar se a palavra será acentuada ou não. Neste teste de lembrança, observe. Pelas iniciais, recorde os 4 exemplos de proparoxítonas: sábado, música, límpido, pêssego. Portanto, esquema e acentuação das proparoxítonas. Segunda exposição: acentuação das oxítonas. Várias regras. Observe. Os exemplos a seguir mostram palavras oxítonas acentuadas em razão de a última sílaba ser tônica. Portanto, temos ali uma pá com umas rãs. No pequeno trecho textual que verá, veja outros exemplos com monossílabos e polissílabos tônicos terminados em a e as. Com uma pá cheia de rãs, lá vai o lobo mau. Disfarçado, ele já está pronto. Entrará na casa, sentar-se-á no sofá e aguardará Chapeuzinho Vermelho chegar. Pé. Agora são os terminados em e es. O lobo mau se assusta quando vê rastros de pés adultos. Ao observar um deles de perto, fala em voz alta. Ora essa, é um pezão. Eis a razão do odor de chulé que sinto. E essas pegadas devem ser do Zé, do Tomé ou mesmo do Pelé inglês. Acham que tenho medo de vocês? Ó, os terminados em ó e os. O astuto lobo se maquiou passando pó rouge no rosto. Além do pincel, na bolsa ele pôs linhas de tricô, um pequeno paletó e alguns gilós. Compô-la com os mais variados elementos sedutores foi o seu objetivo para ludibriar a vovó e enganar Chapeuzinho Vermelho. Com o verbo pôr, observe. Para diferenciá-lo da preposição por, o verbo no infinitivo e na flexão pôs levam acento. Contudo, seus derivados dispor, pospor, não são acentuados na forma infinitiva. Armazém. Assim, acentuamos as oxítonas de vocábulos polissílabos e terminados nos ditongos nasais em e eis.
Portanto, é uma criatura vaidosa e falante. Convém a mim dizer que, ao sair de um armazém assim vestido, os donos dos armazéns vizinhos pediram-me que lá fosse também. Prontamente, fui muito além disso, entrando em lojas e até num shopping center. Porém, tudo fiz com muita cautela. Vem e tem. A reforma ortográfica manteve os acentos diferenciais nos verbos vir e ter e seus compostos, quando conjugados no modo indicativo, de acordo com o seguinte: ele vem, ou seja, ele vem aqui. Eles vêm caminhando rápido. Ele tem uma ideia, ou eles ou elas têm ideias maravilhosas. Pela razão de serem acentuados somente os monossílabos tônicos que findam em a, ou as, es e os, vem e tem não o são nas formas singulares do verbo. Já as suas formas plurais recebem um acento diferencial. Assim, ele convém, ou isto convém, a eles convém. Ele contém, eles contêm. Nos compostos de vir e ter, sendo esses polissílabos oxítonos como em armazém, as formas singulares recebem o acento agudo e, para diferenciação de número, as plurais recebem o acento circunflexo. É a regra. Assim, ele advém, eles advêm. Ele detém, eles detêm. Pincéis, chapéu ou chapéus, herói ou heróis. Acentuamos as oxítonas terminadas em ditongos abertos, como ei, el e oi. O animal continua a dizer: se a espera for longa, com meus pincéis pintarei um chapéu de vermelho e nele desenharei um herói. Piauí, Itaú. A regra diz o seguinte: as vogais I e U serão acentuadas quando formarem hiato com a vogal do ditongo anterior. Na próxima exposição, veremos que as formas juíza, juízes e conteúdos, por exemplo, são paroxítonas e deverão ser acentuadas quando formarem hiatos e as vogais aparecerem isoladas da sílaba. Ra-i é o nome de uma pessoa, por exemplo. Eu saí. Tuiuiu. Baú. O i será acentuado quando formar hiato e for seguido de S. Veja, país, até o nome de Thaís, se for com S, então será acentuado I. Exemplo sem o I acentuado. Observe, sair, juiz e raiz. Então, quando tivermos o hiato, você terá o exemplo de país, não tendo o S, então não será acentuado. Veja que a forma plural de país torna-se paroxítona. Então, países. Numa visão de conjunto, temos pá, pé, pó e por. Armazém, vem, tem, pincéis, chapéu, herói, Piauí, Itaú, país. Veja, você memorizando direitinho estes exemplos aqui, por eles, então, você poderá sanar ou retirar qualquer dúvida. Pelos símbolos, recorde os exemplos chaves. Assim, temos pá, pé, pó e por. Armazém, vem, tem, pincéis, chapéu ou chapéus, herói ou heróis. Temos aqui Raí, Itaú, país. Findamos aqui esta breve exposição sobre as oxítonas. Agora, nesta terceira exposição, veremos as regras sobre a acentuação das paroxítonas. A maioria das palavras da língua portuguesa são paroxítonas, tais como gato, homem,
perfume, girafa, etc. As que recebem acento tônicos terminam em, por exemplo, EN, como Éden. Outro exemplo, hífen. Na forma plural não há acento. Hífens e édens. Terminados em N. Réptil, ágil, agradável. Bem, na verdade, réptil pode ser dito repetil. Então seria um oxítona e não seria acentuada, porque vem do latim. E o plural seria repetis, sem o acento. Quando você usa o acento, então o plural será. A forma plural continua com o acento porque resulta numa paroxítona terminada em ditongo, regra que veremos mais adiante. Terminados em US, por exemplo, vírus, humus, bônus. Terminados em ditongo, por exemplo, jockey. Assim, jockeys, séries, ágeis, vácuos, órgãos agradáveis. Terminados em I e S, por exemplo, tênis. Outros exemplos, júri e íris. Terminados em R, por exemplo, açúcar. Outros exemplos, ímpar, vômer, que é o osso do nariz. Terminados em X, tórax. Temos também fênix, córtex. Terminados em PS, como bíceps. Outros exemplos, tríceps, fórceps. Terminados em ou uns, como em álbum, álbuns, fórum. E terminados em on ou ons, como elétrons, próton, nêutrons. Visão conjunta dos exemplos. Observe: Éden, réptil, vírus, jockey, tênis, açúcar, tórax, bíceps, álbum, elétron. Pelas letras iniciais, tente recordar os exemplos. Tente responder antes de nós. Éden, réptil, vírus, jockey, tênis, açúcar, tórax, bíceps, álbum, elétron. Vejamos o que a reforma ortográfica fez com determinadas paroxítonas. Pôde e pode. A reforma manteve o acento diferencial na paroxítona pôde, o pretérito do verbo poder, para diferenciá-la do presente pode. A reforma manteve o acento no i e do u quando formarem hiato e aparecerem isolados na sílaba. Por exemplo, saída e saúde. Outros exemplos: juíza, juízes, gaúcho, conteúdo. A reforma também aboliu o assunto diferencial das paroxítonas. Para, do verbo parar, antes tinha o acento no primeiro A. Pera, tinha o acento circunflexo no E. Pelo, o pelo do animal, tinha um acento também no E, circunflexo. Usando como maiúscula, seria polo, polo norte, polo sul. E também caiu o acento no primeiro O. A reforma aboliu o acento circunflexo no primeiro E dos paroxítonos representados pelos verbos dar, presente e subjuntivo, no caso, eles, crer, ler e ver. Este na terceira pessoa do plural do presente do indicativo. Desdar, descrer, reler e prever seguem a mesma regra. A regra aboliu o acento circunflexo no primeiro O dos paroxítonos representados pelos verbos perdoar, abençoar, voar e enjoar, quando estiverem na primeira pessoa do singular do modo indicativo.
ou mesmo como substantivo, o voo, o enjoo. Feiura aboliu o acento agudo nas paroxítonas com I mais U. Outros exemplos: baiuca, bocaiúva. Observe que usávamos o acento no U. Aboliu o acento agudo nas paroxítonas com os diftongos abertos, ei e oi. Outros exemplos: ideias, assembleia, geleia, joias, boia, esfenoide, heróico. Todas essas palavras eram acentuadas. Jiboia e alcateia vão servir de exemplos para você fazer a comparação. Visão do conjunto das paroxítonas atingidas pela reforma ortográfica. Pôde, pode, saída, saúde, para, pera, pelo e polo, deem, creem, leem, veem, perdoo, abençoo, vou, enjoo, feiura, jiboia, alcateia. Pelas iniciais, tente recordar os exemplos dos respectivos pontos. Tente responder antes de nós. Pode, pode. Saída, saúde. Para, pera, pelo e polo. Deem, creem, leem, veem. Perdoo, abençoo, vou, enjoo, feiura, jiboia, alcateia. Assim findamos aqui esta breve exposição sobre a acentuação das paroxítonas. Nesta quarta e última exposição, observe como montamos uma visão panorâmica de todo o conjunto estudado. Então, as proparoxítonas, paroxítonas, oxítonas. Aqui tivemos os exemplos: sábado, música, límpido, pêssego. Nas oxítonas, pá, pé, pó, por, armazém, vem, tem, pincéis, chapéu, herói, Piauí, Itaú, país. As paroxítonas, veja, Éden, réptil, vírus, jockey, tênis, açúcar, tórax, bíceps, álbum, elétron. Pode, pode, saída, saúde, para, pera, pelo, polo, deem, creem, leem, veem, perdoo, abençoo, enjoo, vou, feiura, jiboia, alcateia. Apagamos todos os exemplos e vamos ao teste de lembrança. Pelas letras coloridas de acordo com o grupo de acentuação, tente recordar os respectivos exemplos. Então, daremos um tempo para que você responda antes de nós. Assim, proparoxítonas, veja: sábado, música, límpido, pêssego. Oxítonas, pá, pé, pó, por. Armazém, vem, tem, pincéis, chapéu, herói. Raí, Itaú, país. Das paroxítonas, Éden, réptil, vírus, jockey, tênis, açúcar, tórax, bíceps, álbum, elétron. Pode, pode, saída,
saúde, para, pera, pelo, polo, deem, creem, leem, veem, perdoo, abençoo, voo, enjoo, feiura, jiboia, alcateia. Assim, trofaroxítonas, paroxítonas, oxítonas. Então, mostramos a você aqui as regras sobre acentuação gráfica. Este conteúdo é parte componente de um conteúdo maior, como verá a seguir. E aqui é o palco maior também, onde temos as subdivisões dos assuntos da língua portuguesa. Acentuação gráfica, fim das 4 exposições. Observe o quadro maior. Aqui, então, temos todo o esqueleto da gramática da língua portuguesa, começando pela morfologia que fica aqui, a sintaxe, mais ou menos nessa região, a semântica aqui e as regras de escrita, onde temos as regras de acentuação gráfica, pontuação gráfica, sinais gráficos e ortografia. Então, dentro destas regras de escrita. Assim, como memorizar toda a gramática da língua portuguesa nos palácios da memória. Somos o professor Expedito e o nosso lema é aprender hoje, lembrar sempre. Este é o nosso contato pelo WhatsApp e temos aqui o nosso site. Caso você tenha gostado, deixe o seu like e também poderá se inscrever em nosso canal. Até a próxima!